Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa e hoje iremos para mais uma videoaula de História, Ciência e Geografia. Lembrando que hoje faremos na Geografia apenas uma revisão dos conteúdos que já aprendemos, tá bom? Então peguem os livros didáticos, peguem o estojo para a gente realizar as atividades. Vamos iniciar então com o livro de História, hoje a gente vai fazer a página 60 e 61 do livro. Crianças, estou aqui na página 60 do livro, tá? Lembrando que na aula anterior aprendemos o quê? Sobre a formação das cidades, né? As cidades começam com povoados, né? Que é um pequeno grupo de pessoas, depois se transforma numa vila, depois quando, né, maior, com mais aglomeração de pessoas, com mais famílias, e transforma-se numa cidade, quando ela cresce e se desenvolve. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre as capitais, né? E que, principalmente sobre Salvador. Vocês já ouviram falar na cidade de Salvador? No estado, né, da Bahia, que fica no estado da Bahia. Então, Salvador, ela faz parte da história do nosso Brasil. Ela foi a primeira capital do Brasil. Depois de Salvador, tivemos o Rio de Janeiro como a capital do Brasil e hoje, né, é Brasília a capital do nosso país. Mas vamos aprender um pouco sobre Salvador, que foi a primeira capital do nosso país. E aqui no primeiro parágrafo do texto, fala que a cidade de Salvador foi fundada por Tomé de Souza, né, em 1549, ou seja, 49 anos depois da descoberta do Brasil, né, pelos portugueses, na Baía de Todos os Santos, que hoje é o estado da Bahia. Aqui na segunda estrofe do texto, fala que no início, né, começou a se formar a cidade de Salvador, ela não tinha aquelas grandes edifícios e construções que tem hoje, né? Ela era feita de uma forma muito simples, as casas eram feitas de taipa ou de pau a pique e cobertas de palha, né? Semelhante também às casas dos escravos, semelhante às casas dos indígenas. Então, eram umas casas simples no início da cidade, né? No início, quando ela começou a se desenvolver. E aqui fala também que a cidade foi dividida em duas partes. A gente aprendeu no início desse capítulo. A parte alta, lembra que havia as torres, né? E havia a parte alta, a torre, né, na cidade de Salvador levava a parte alta da cidade e a parte baixa da cidade. O que ficava na parte alta? Os prédios públicos, como o palácio, e fica, né, até os dias atuais, o palácio e o governo e a Câmara dos Vereadores. Na parte baixa, era reservada ao porto, ao armazém e ao restante das moradias. Era lá que se concentravam os comerciantes e os marinheiros. E aqui no finalzinho do texto fala que Salvador, né, após a sua fundação, foi construídos fortes ao seu redor, que a gente vai ver na página 61, que são aquelas construções, né, que são feitas para contra-atacar caso venha invasores. A gente aprendeu sobre isso. E para proteger a cidade, também sobre ataques de indígenas e invasões de estrangeiros. E aqui no livro fala no finalzinho que Salvador cresceu rapidamente e por mais de 200 anos foi a capital e a cidade mais importante do Brasil. E embaixo temos a foto, né, da cidade, só que no ano de 1782. Né, vemos como que era, né, mais simples e bastante navios aqui no porto. Agora estou aqui no início da página 61, lembrando que lá havia falado sobre os fortes, grandes construções, a Câmara Municipal que compõe, né, um elemento que toda cidade tem, uma Câmara Municipal, e aqui os fortes que protegiam a cidade de invasores, tá? Então, lembrando que faz referência ao texto anterior. E aqui já é uma atividade. Temos aqui a figura A e a figura B. E aqui pergunta, né, qual é a administração da cidade e qual é a proteção da cidade. Então, vocês vão colocar A ou B nessa primeira opção e A ou B nessa segunda opção, referente às explicações dadas. Questão 2 pergunta como eram as primeiras construções de Salvador. Eram grandes edifícios e prédios ou eram casas simples, feitas, né, de taipa, de pau a pique? Então, no texto fala. Então, vocês escrevam aqui com a palavrinha de vocês. E aqui pergunta como a cidade se dividia, como era essa divisão. Está lá no meio do texto. Então, volto na página 60, eu leio novamente para vocês escreverem aqui a resposta correta. Na atividade 4, vocês não precisam escrever, tá? Apenas vamos discutir oralmente. Aqui está falando assim, na época da fundação de Salvador, ou seja, em 1549, como você imaginava como que as pessoas se deslocavam da parte baixa da cidade para a parte alta? Porque ainda não havia sido construídas as torres, né, do elevador Lacerda, que a gente aprendeu no início do capítulo. Então, como que era feito esse deslocamento? Através das ruas, né, caminhando de um local para o outro. E hoje, nos dias atuais, é o elevador Lacerda, como aprendemos no início do capítulo.
E aqui na atividade 5 está escrito assim: preencha os quadrados com a letra inicial de cada figura e descubra o nome do equipamento que no passado levava as mercadorias do porto, né, do mar, do litoral, para a cidade de Salvador. Então, temos aqui várias figuras, vocês vão descobrir a primeira letra de cada uma delas e aqui vai estar escrito o nome deste equipamento. Alguns de vocês podem conhecer e outros vão acabar conhecendo após descobrirem, né, as letrinhas de cada uma dessas figuras. Se vocês sentirem dificuldade, vocês podem me procurar, tá bom? Então, pausem o vídeo, façam as atividades, tá? Agora irei para o livro de ciências, na página 74 e 75. Pessoal, eu estou aqui na página 74 do livro. Lembrando que na aula anterior a gente aprendeu sobre um grupo de frutos, né, de plantas que contém semente e contém o fruto. E também aprendemos o processo de fotossíntese, que é o processo de alimentação das plantas, no qual ela produz o seu próprio alimento, né? Através do que? Através do sol, né? Da luz do sol, do gás carbônico e da água, tá? Hoje a gente vai aprender sobre um grupo de plantas que reservam o seu alimento e depois a gente vai aprender como que é a respiração e a transpiração das plantas. Iniciando aqui com a reserva de alimento, a gente pode observar aqui pelas imagens e pelos nossos conhecimentos que vários alimentos que a gente consome, né, que vem das plantas, dos vegetais, as partes deles ficam na parte de dentro da terra, né, que são as raízes, e a gente come, né, e no nosso dia a dia, vocês vão ver aqui com algum desses exemplos, como que isso acontece, ó. Parte do alimento que as plantas produzem pode ser armazenada nas raízes, né, então apenas a parte de alimentação nossa não é apenas para fora, né, da terra, né, mas por dentro da raiz também pode acontecer, como nos caules e nos frutos, tá? Essa reserva rica em energia é usada pelas próprias plantas e pelos animais que se alimentam delas. Então, uma cenoura é um tipo de alimento que a gente come, vamos dizer, a raiz, a gente chama de raiz porque fica dentro da terra e é reproduzida na raiz. Mas, na verdade, é o armazenamento, né, dessas plantas, é a reserva do alimento. Porque todas essas plantas, esses alimentos, né, ficam embaixo da terra. Quais são? Por exemplo, a cenoura, a beterraba e a mandioca são exemplos de plantas que têm reservas nutritivas muito apreciadas pelos seres humanos. Né? Vamos abaixar aqui e temos aqui o exemplo de duas espécies de plantas. A primeira é a batata doce. Onde que estava essa parte da raiz aqui, né? Desse armazenamento da planta embaixo da terra. Então, teve que puxar e arrancar para poder pegar aqui a batata doce, mesmo o caso da mandioca, e a gente se alimenta, né, dessa raiz, dessa armazenação do alimento através da planta fornecida que vem pela raiz, tá bom? E é também produzida através da fotossíntese, como todas as plantas, que é o ciclo da fotossíntese que a gente aprendeu, todas as plantas fazem esse processo do seu próprio alimento. Então, podemos concluir aqui que esses vegetais que a gente se alimenta, que é produzido fora, né, do ambiente do solo, e alimentos que a gente consome, que é produzido dentro do solo, como esses aqui que a gente acabamos de ver. E nesse capítulo a gente aprendeu que as plantas ela tem muitas características que nós também temos para sobreviver. Ela também tem um ciclo de vida, lembra que elas nascem, crescem, desenvolvem, dão frutos, sementes, né, até o fim de sua vida. Elas também precisam de alimento para sobreviver, que é através da fotossíntese, a produção do seu próprio alimento. E elas também respiram, né? E aqui fala como que é a respiração das plantas. Ó. Assim como os animais, as plantas respiram o tempo todo. Durante a respiração, elas usam o quê? Do ar? O gás oxigênio do ambiente, né? Então, as plantas terrestres retiram o gás oxigênio do ar e as plantas aquáticas usam o gás oxigênio dissolvido na água. E o interessante é que quando a planta produz a sua fotossíntese, ela utiliza do gás carbônico, mas para a sua respiração, ela também utiliza o oxigênio. Ela também libera oxigênio quando ela faz a fotossíntese, ou seja, ela utiliza o oxigênio e também libera o oxigênio na atmosfera. E aqui na página 75 vai falar sobre a transpiração das plantas. Sabe quando a gente transpira, quando a gente soa, a gente não solta líquido? Então, as plantas, elas também transpiram. E pela imagem, dá para ver que elas soltam vapor de água, né? Pequenas gotículas. Então, vamos aprender como é que isso funciona. No texto diz assim: você já percebeu que em locais onde há muitas plantas, como matas e parques, ou é mais úmido e fresco? Então, quando a gente está embaixo do sol quente, muito calor, né? Mas quando a gente vai embaixo de uma árvore, não é bem mais fresco o ambiente? Por que será, né?
é que ao transpirar, que é esse processo aqui que está representando na imagem, as plantas eliminam vapor de água, ou seja, pequenas gotículas de água no ambiente, na atmosfera. E a umidade do ar aumenta quando temos maior quantidade de vapor de água livre do ambiente, ou seja, o ar fica úmido, com gotículas de água mais refrescante. Por isso sentimos a sensação de frescor e umidade em ambientes onde há muita vegetação. Por isso também que é muito importante uma cidade ter bastante árvores, né, porque contribui também com a temperatura atmosférica, abaixando um pouco o calor, principalmente em temperaturas altas. Vamos entender melhor como a transpiração acontece? E aqui no finalzinho do texto fala essa transpiração, que a água é absorvida pelas raízes, lembram? E transportada através do caule até as folhas, né? Então é distribuída por toda a planta. Ao percorrer esse caminho, parte da água é usada na fotossíntese, que é a produção do seu alimento, e a outra parte dessa água é perdida para o ambiente na transpiração das plantas, principalmente através das folhas. Então é assim que elas transpiram e eliminam gotículas de água no ambiente e refrescando, né, o ambiente consequentemente. Aqui temos a atividade 2, tá? Essas fotos mostram dois ambientes. Então, um bem vegetativo, com bastante árvores, né, e um outro sem vegetação. Tá bom? Aqui pergunta, qual será que o ar é mais úmido, mais fresco? E onde será que é mais quente? Então, reflitam aí. Nesse espaço abaixo aqui, embaixo das fotografias, vocês podem estar escrevendo a resposta, né? Qual desses dois locais é um ambiente mais fresco e qual desses dois locais, com certeza, deve ser um ambiente mais quente, com temperaturas mais altas, de acordo com as explicações de hoje. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as atividades de ciências. Agora iremos para a revisão dos conteúdos que aprendemos nesse bimestre de geografia. Crianças, eu estou aqui com o livro de geografia na página 36, que é o capítulo 4 que a gente estudou nesse bimestre. A gente já terminou todas as atividades, tá bom? A gente vai fazer apenas uma revisão do que a gente aprendeu. Então, a gente trabalhou sobre a vegetação, né? Aprendemos sobre alguns biomas, principalmente aqui do Brasil, os tipos de vegetação. Vamos passar aqui um pouco mais abaixo, que vai começar a falar sobre as diferentes formações da vegetação no Brasil, né, no mundo e principalmente no Brasil. As principais tipos de vegetação no Brasil foram 3, vocês lembram? As primeiras, referente a essa imagem aqui, as florestas, as matas, né? Então, esse tipo de vegetação é cheia de árvores, né, com bastante folhagens, é um ambiente úmido também, né, quanto mais árvores, o ambiente é mais úmido. E esse é um tipo de vegetação. Temos a segunda vegetação, que é mais predominante no Brasil, que é o cerrado. O cerrado, ele tem vegetação também. Ele não deixa de ter, ele tem vegetação. Só que não é a quantidade de árvores igual às florestas, né? São menores quantidades de árvores e tem bastante mato, né? Aquela vegetação mais rasteira. E depois aprendemos sobre a caatinga, que fica mais no nordeste do Brasil, numa área que não chove muito, né? Ela é composta pelaquela terra mais seca, mais craquelada, sabe? Mais rachada, devido à falta de água mesmo, né? E as plantas características da caatinga, do sertão, que principalmente temos aqui os cactos e aquelas árvores mais secas, que só tem mais galhos, mais retorcidas. Então, essas são as características da vegetação da caatinga e as 3 tipos de vegetação que aprendemos aqui no capítulo. Depois, essa parte aqui a gente não fez. E aprendemos também sobre o povo Koroai, né? Como que eles vivem, é um modo de vida diferente do nosso, né? Eles vivem na floresta, eles moram em casas de palafita, né? Casas altas, assim, né? De prevenção a chuvas e alagamentos. O seu modo de vida é diferente do nosso, né? Tem os seus costumes, como que eles comem, como que eles caçam, né? Se eles pescam, quais são as suas tradições, né? O que eles cultivam, seus mitos. Então, vocês leram e aprenderam, fizeram algumas atividades no caderno referente a esse tema, tá? Depois, por final, né, aprendemos aqui primeiro sobre a mata ciliar, que é a mata que fica no entorno das nascentes dos rios, né, uma mata que protege o rio, protege o solo também, tá? Protege o solo de erosões, né, de buracos, de impactos da natureza, e também protege os rios, a nascente dos rios, de poluição que pode conter no solo, né? Acaba não desaguando na água, né? Caindo na água, por quê? Porque é para isso que serve a mata ciliar, protegendo as nascentes dos rios.
Aqui depois aprendemos sobre desmatamento e reflorestamento. O processo de desmatamento é quando arrancamos as árvores, né, da nossa vegetação, que é as florestas, as matas, que tem bastante árvores. Quando a gente arranca, né, arrancamos, desmatamos. Então, esse é o primeiro processo de desmatamento. E o reflorestamento é o ao contrário disso. Quando a gente pega uma área desmatada, tá bom? Não é uma área que já não havia árvores, é uma área desmatada e replantamos novas árvores. Então, esse processo é chamado de reflorestamento, né? E aqui já inicia outro capítulo que a gente não vai fazer. Então, essa foi um pouco do resumo que a gente aprendeu nos conteúdos de geografia, tá? Então, se vocês quiserem ler, folhear o livro da página 36 até a página 43, tá? Para relembrar os conteúdos, também fiquem à vontade, tá bom, crianças? Então, essas foram as explicações de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, façam as atividades, enviem as fotos, não esqueçam de enviar os livros na escola para vista também.